com ele de misericórdia. Misericórdia com ele. Ele recebeu a misericórdia. Bom, como nós devemos ser misericordiosos, a gente precisa entender o que é misericórdia, tá? O que é misericórdia? Misericórdia não é pena. Misericórdia é eu não receber. Quando alguém usa de misericórdia para comigo, é eu não receber dessa pessoa aquilo que eu mereço. Comecei essa live hoje falando o seguinte, que uma consciência baseada em uma crença absoluta de que somos filhos de Deus vai mudar radicalmente todo o nosso comportamento. Vou dizer de novo, uma consciência com base em uma crença absoluta de que somos filhos de Deus, isso mudará certamente, radicalmente, o nosso comportamento. Ou seja, nem adianta fazer cena. Nem adianta fazer cena. Por quê? Porque os nossos comportamentos, eles denunciam as nossas crenças. Veja que tudo se baseia naquilo que eu creio, né? A minha mente é uma máquina poderosa que pode assimilar e dar vazão àquilo que eu creio, né? E as minhas crenças, elas podem fluir direto do meu espírito, né? Naquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Nós estamos falando sobre os atributos morais de Deus, aqueles atributos que são compartilhados conosco, né? Aquilo que Deus é e por consequência nós somos por termos sido criados em imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou a humanidade, os criou para ser conforme a sua imagem, de acordo com a sua semelhança. Ou seja, nós carregamos de forma intrínseca a própria natureza de Deus. Aquilo que Deus é, por consequência, nós também somos, né? Nós somos por consequência. Então, se nós entendermos isso, voltarmos à nossa origem e absorvermos isso como uma crença absoluta para a nossa vida, que nós somos seres espirituais criados em imagem e semelhança de Deus, isso vai alterar realmente o nosso comportamento, as nossas percepções de mundo. Tudo isso muda, né? A partir daquilo que nós cremos sobre nós mesmos, né? A nossa autoimagem. Você precisa definir uma autoimagem com base em uma crença real e absoluta, e não uma autoimagem com base em crenças limitantes. Eu vou dizer de novo. Você precisa definir a sua autoimagem com base em uma crença absoluta, que é a palavra de Deus, uma verdade absoluta, e não com base em crenças limitantes ou sofismas, né? Veja, Jesus certa vez disse, olha, conhecereis a verdade vos libertará. Quando você conhecer a verdade sobre si mesmo, você se torna livre, completamente livre, como um filho de Deus autêntico, para viver na liberdade de filho. Então, veja, tudo que eu preciso é entender na minha origem aquilo que sou e receber essa palavra com mansidão em meu coração, sabendo que ela é poderosa para salvar a minha alma. Veja, a palavra acolhida no mansidão no coração, ela é poderosa para mudar a minha forma de pensar. Se eu começo a ter uma autoimagem de mim mesmo diferente, obviamente que eu começo a mudar o meu comportamento. Se eu acreditasse que eu era um cachorro, certamente eu estaria latindo. Se eu acreditasse que eu era um gato, eu estaria miando. Se eu acredito que eu sou santo, eu vou andar em santidade. Se eu acredito que eu sou justo, eu vou andar em justiça. As minhas ações são determinadas pelas minhas crenças. Então eu preciso ajustar isso na minha mente. E para isso, eu preciso conhecer Deus, né? E é isso que nós estamos vendo. A gente viu que, por exemplo, alguns dos atributos de Deus é santidade. Santidade é atributo de Deus. Justiça é atributo de Deus. Amor é um atributo de Deus. Nós paramos ontem em bondade. Nós vamos entrar aqui. Mas eu quero agora fazer mais uma vez a minha enquete para saber se de ontem para hoje você ainda sabe aquilo que nós aprendemos ontem à noite ou se você já esqueceu, né? Vamos fazer a enquete de novo para saber se você já esqueceu de ontem para hoje. A Bíblia diz que um dos atributos divinos é santidade, outro atributo divino é justiça e outro atributo divino é amor. Isso significa que eu sou santo, que eu sou justo e que eu sou amor. Eu sou santo, eu sou justo e eu sou amor. O que é que eu preciso fazer para andar em justiça, amor e santidade? O que é que eu preciso fazer para andar em amor, justiça e santidade? Quem vai me responder? Elisiane já disse aí. Quem mais? Vamos lá. Crer. Crer, claro, Cid Sabino também disse crer. Acreditar que sou assim, é exatamente isso mesmo. Precisamos acreditar. É isso aí. Claudinha Frois, crer. T. Nogueira, crer.
Gisele Braga, Anderson Noel. É isso mesmo, você só precisa crer. Tenha mais fé na sua fé. Veja, quem já ouviu, né? Um versículo que diz assim: diga ao forte. Veja, o versículo diz assim: diga ao forte, eu sou. Aliás, diga ao fraco. O versículo é o seguinte: diga ao fraco, tô morrendo. Ou diga ao fraco, eu sou forte. Como é que é o versículo? Diga ao fraco, tô morrendo, ou diga ao fraco, eu sou forte. Alguém disse forte. Como é o versículo? Lucas disse que é forte. Sou forte, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Ótimo. Quem mandou dizer foi o Senhor. Você acha que Deus ia mandar você mentir? Você acha que Deus ia mandar você mentir? Você sendo fraco dizer que você é algo que você não é? Claro que Deus não ia mandar você mentir, né? Deus não ia mandar você mentir. E por que que Deus mandou o fraco dizer eu sou forte? Por que que Deus mandou o fraco dizer eu sou forte? Responde para mim. Quem vai me responder? Por que que Deus mandou o fraco dizer eu sou forte? Viviane Vidigal acertou, disse porque é verdade. Não é porque é mentira. Na verdade, você se vê fraco, mas na verdade você é forte. Na verdade, o diabo diz que você é fraco, mas Deus diz, não, não, você é forte. Mas eu estou me sentindo fraco. Mas você não vive pelo que sente, você vive pelo que crê. Eu digo, eu sou forte. Por quê? Porque Deus é forte e logo eu sou forte. Digo fraco, ou o que está se sentindo fraco, eu sou forte. Deus só manda eu dizer que eu sou forte porque Deus conhece a mim mesmo. Deus sabe que eu sou forte. Agora veja, lá em Provérbios diz, se te mostrares fraco no dia de angústia, aí é que a tua força é pequena. Olha o que o escritor de Provérbios diz. Ele diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, aí é que a tua força de fato é pequena. Se te mostrares fraco no dia de angústia, aí é que a tua força de fato é pequena. Então diga ao fraco, eu sou forte. Por quê? Porque essa é uma realidade. O diabo está tentando mentir para você o tempo todo que você é algo que você não é. Lembra de uma coisa? Para aqui, para a gente lembrar uma coisa. Vem cá. Enquanto eu estou fazendo você lembrar uma coisa, faz o seguinte, bota o dedo no coração aí mais um pouquinho e vamos fazer agora aquele marketing poderoso, onde todo mundo, tem 100 pessoas nos seguindo agora, se as 100 colocarem o dedo aí no aviãozinho e todas as 100, né, convidarem aí pelo menos 10, a gente tem 1000 pessoas sendo convidadas. Não é possível que das 1000 a gente não alcance nem 100, né? Vamos todo mundo aí de uma vez, eu sei que eu já estou com a moral toda com você mesmo, todo mundo de uma vez, os 100 que estão me acompanhando agora, convida 10. Bota aí, convida 10. Os 100 convidando 10, a gente vai convidar 1000. 1000 pessoas. E aí, a gente vai ter uma quantidade de gente chegando aí maravilhosa, tá bom? Então veja. Um dia Adão estava no Éden, foi criado imagem e semelhança de Deus, e aí o diabo o enganou, ele comeu do fruto, percebendo que estava nu, cozeu para si folha de figueira, na expectativa de se cobrir. Quando ouviu a voz do Senhor, que passeava pelo jardim na viração do dia, se escondeu. E Deus disse, Adão, onde você está? E ele respondeu, Senhor, não posso sair porque estou nu. E o Senhor lhe respondeu, quem te disse que você está nu? Quem te disse que você está nu? Veja, o que isso nos revela? O que é que Deus está dizendo para Adão? Ele está dizendo, Adão, até ontem você só ouvia a minha voz, você só ouvia aquilo que eu falava, você só dava crédito ao que eu dizia. Você está ouvindo outras vozes?
Você está dando ouvido a outra voz. Veja, se a Bíblia diz que você é forte, se a Bíblia diz que você é santo, se a Bíblia diz que você é justo, e você não está andando, ou não está se vendo assim, eu te pergunto, você está dando ouvido a que voz? Você está dando ouvido a outra voz? Quem está dizendo para você que você não é santo? Quem está dizendo para você que você não é justo? Quem é que está dizendo para você que você não é rico? Quem é que está dizendo para você que você não é curado ou sarado? Sabe, a gente disse o inimigo. Sim, pode ser o inimigo. Mas a gente também carrega algumas outras vozes conosco. E uma delas é a voz da carne, do corpo, dos sentidos. Ah, não. Eu não acredito que eu sou curado porque eu estou sentindo uma dor no meu braço. Quem te disse que você não é curado? A dor que eu estou sentindo diz. E quem é maior? O que Deus diz ou a dor que você está sentindo? Ou os teus sentidos? Você não pode viver pelos sentidos. Você vive pela palavra. Entendeu? Aí você recebe seu salário. Você recebe seu salário. E você conta e diz assim: ei, se eu der o dízimo vai faltar. Quem te disse que vai faltar? Quem foi que te disse que se der o dízimo vai faltar? É porque eu fiz as contas para pagar isso e aquilo e aquilo. Então é a razão que está te falando. É a razão que está te falando. Você não vive pela razão, você vive pela fé. Quem foi que te disse? Quais são as vozes que você tem ouvido? Quem te disse? Então veja, a Bíblia diz que Deus é bom, irmãos. Então bondade é um atributo da natureza de Deus. Então bondade é um atributo da tua natureza. Você é um ser humano bom. O ser humano por si só é bom. A natureza do ser humano. Mas veja que coisa louca. A gente condicionou que errar é humano. Você sabe, né, irmão? Errar é humano, né, irmão? Errar é humano. Errar é humano? Errar é humano, irmão. Veja. Quem criou o ser humano? Responde aí pra mim. Quem foi que criou o ser humano? Responde aí pra mim, por favor. Quem foi que criou o ser humano? Deus criou. Camila me disse. Foi Deus. Beleza? Deus criou o ser humano para errar ou para acertar? Deus criou o ser humano para errar ou acertar, Camila? Fala aí para mim. Elisiane disse para acertar. Aí eu te pergunto, o ser humano original, ser um ser humano original, é alguém capacitado para acertar ou para errar? Ser um ser humano original, é um ser humano capacitado para acertar ou para errar? Pronto, Gilson já disse, se nós somos ser humano. Aí nós acreditamos que errar é humano. Não, não, não. Errar é consequência do pecado. Errar é uma aberração. Errar é uma aberração. Errar é uma aberração. Então veja, ser humano é ser santo. Ser humano é ser justo. Ser humano é ser bom. Ser humano é ser bom. Se você não anda em bondade, você é uma aberração por causa do pecado.
A parte está dizendo, eu falava tanto isso, é porque você cria nisso. Quanto mais você fala, é porque você crê. Então veja, mude a sua crença. Com base naquilo que a palavra de Deus diz. Então veja, Jesus disse, ó, mas a vocês que me ouvem, Jesus dizendo, mas a vocês que me ouvem, eu digo, amem os seus inimigos, façam bem a quem os odeia. Façam bem a quem os odeia. Abençoe quem os amaldiçoa, ore por quem os maltrata. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe levar também a capa. Dê a quem pedir. Quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-la. Faça aos outros o que você deseja. Se vocês apenas amar aqueles que os amam, que mérito tem? Pois pecadores também fazem as mesmas coisas. Existem duas naturezas diferentes. A natureza da aberração e a natureza original. A natureza da aberração é o pecado, ou o pecador. A natureza original é o justo, filho de Deus, é ser humano. Jesus era um ser humano perfeito. Ele era um ser humano perfeito. Então ele diz, você não pode andar de acordo com a natureza do mundo, uma vez que você entendeu a Cristo. Você foi restaurado à sua originalidade. Hoje você está em sua originalidade. Você não ama porque alguém te ama. Você ama porque a sua natureza é amor. Você faz bondade não porque as pessoas fizeram algo por você ou porque tem peso de consciência. Você faz a bondade porque a sua natureza é de bondade. É disso que Jesus fala, né? Portanto, ame seus inimigos, façam bem aqueles que emprestem a eles. Então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo, de fato, pela natureza, como filhos do Altíssimo. Pois Deus é bondoso, até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Agora ele vai dizer algo interessante. Eles, dentro dessa perspectiva, nós precisamos entender que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. E se Deus é misericordioso, a nossa natureza é uma natureza de misericórdia. A misericórdia está em nós. É outra atributo de Deus, misericórdia. E você deve andar em misericórdia, né? Se Deus é misericordioso, nós também devemos andar em misericórdia. É isso que ele está dizendo. E ele diz assim, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Saber que Deus é misericordioso e usou de misericórdia para comigo, me resgatando do império das trevas e me tornando filho, deve redundar em eu ser misericordioso com o outro. Deixa eu contar uma história interessante. Jesus conta uma história interessante. Ele diz assim, sobre misericórdia. Ele diz que um homem devia uma quantia de 60 mil reais ao seu patrão. 60 mil. E o patrão mandou chamar ele para cobrar. Ele disse, ei, você está me devendo 60 mil. Você tem 2 dias para pagar. Paga logo. Se você não pagar a sua conta, eu vou pegar seus bens e vou lhe jogar na cadeia. E ainda vou trancar sua mulher e seus filhos. Aí ele fez o quê? Caiu aos pés do seu senhor, do seu patrão, e disse, pelo amor de Deus, faça comigo não. Eu não tenho como pagar os 60 mil, mas eu vou me virar. Mas ser preso e perder minha família, não quero. Por favor. Por favor. E aí, o homem disse, não, faz o seguinte, deixa para lá. Não precisa pagar nada mais. Esquece. Esquece. Você não está me devendo mais nada, absolutamente nada. E aí, esse homem saiu dali com a sua dívida perdoada. Aquele senhor, aquele patrão usou com ele de misericórdia. Misericórdia com ele. Ele recebeu a misericórdia. Bom, como nós devemos ser misericordiosos, a gente precisa entender o que é misericórdia, tá? O que é misericórdia? Misericórdia não é pena.
Misericórdia é eu não receber, quando alguém usa de misericórdia para comigo, é eu não receber dessa pessoa aquilo que eu mereço. Sabe? Alguém, por exemplo, pisou no seu pé. O que ela merecia? Um pisão também. Mas você usa de misericórdia e não dá o pisão. Você dá algo melhor. Então, misericórdia é eu não retribuir, eu não receber, na verdade, aquilo que eu mereço. Esse homem não merecia, ele estava devendo. Mas o seu patrão usou de misericórdia para com ele. Usou de misericórdia. E aí, quando ele usou de misericórdia, ele saiu dali e encontrou alguém que também lhe devia 10 reais. E ele disse, ei, você está me devendo 10 reais. Eu disse, rapaz, eu não tenho como pagar, me dê 2 dias que eu vou resolver. Ele disse, não. Pegou no pescoço desse homem, apertou e enforcou, disse, me paga, ladrão, meus 10 reais, me paga, me paga. Só que os amigos do patrão dele viram e disseram pro patrão, disse, ó, o cara que tu perdoou 60 mil de dívida lá, ó, tá enforcando o outro lá na praça por causa de 10 reais. Ele disse, o quê? É isso? Ele disse, é. Aí ele foi lá e disse, rapaz, vem cá, eu não usei de misericórdia com você, te perdoando uma dívida de 60 mil, usou. Se por que você não perdoou aquele que te deve 10? Só por causa disso, eu vou te jogar na cadeia agora. Aí Jesus termina esse texto dizendo assim, assim também o nosso Pai fará com aqueles que não perdoarem os seus irmãos. Isso é muito sério. O senhor não sabe o que ele fez comigo. O senhor não sabe o que ele fez comigo, pastor, me humilhou. E o que você fez com Deus, que ia te levar para o inferno, e ele te perdoou? E o que você fez com Deus, que ia te levar para o inferno? Essa era a tua dívida. E Deus te perdoou. Agora, o que a pessoa te fez contigo, nem te leva nem para o tribunal, que dirá para o inferno. E você não quer perdoar. Hã? Misericórdia. Veja, a Bíblia diz assim, não julguem e vocês nunca serão julgados. Não julguem e nunca serão julgados. Ele disse, não condenem e vocês nunca serão condenados. Na verdade, perdoem e sempre serão perdoados. Para aqui para pensar um pouco. Vamos pensar um pouco, né? Alguém errou. Alguém errou. Eu nem sei ainda direito. Mas eu começo a julgar aquela pessoa. O que é julgar? Julgar é quando eu não tenho ainda o veredito dos fatos. Eu estou julgando, supondo. Fulano deve estar errado, fulano deve estar em pecado. Quando vê assim, ó, pecado. Fulano deve estar fazendo coisa errada. Isso é julgar. Fulano está pensando mal de mim. Julgar. Olha, fulano, eu não sei não confio. Julgar. Está julgando. Isso é julgar. Ele diz, não julgue. Não julgue. Segundo, ele diz, não condenem. Condenar é quando a pessoa já errou, já é fato, consumado, e você tem o direito de botar uma pena, uma penalidade. Fulano errou, vai ter que pagar pelo seu erro. Ponto. Isso é condenar. Ele diz, não condene, mesmo ele tendo errado. Mesmo ele tendo errado. Mesmo você sabendo que ele tem que pagar. Não condene ninguém. Ao contrário, perdoe. Perdoe. Ele está falando sobre ser misericordioso como seu pai é misericordioso. Veja, Deus, ele tinha por nós motivo de nos julgar, porque julgaria segundo o Espírito. Ele tinha por nós motivo de nos condenar, porque nós estávamos no pecado. E ele tinha por nós nenhum motivo de nos perdoar, e nos perdoou. Aí, esse texto diz, da forma que você der, da mesma forma que você der,
você vai receber. Só tem uma coisa. Você não vai receber na mesma medida, não. Isso é um plantio. Se você é alguém que vive julgando os outros, você vai receber julgamento. Agora, não é na mesma medida, não. É em uma medida sacudida, recalcada, transbordante de julgamento. Ó, eu trabalhei com meus pais na feira e às vezes a gente vendia sacas de feijão, de farinha, e quando não cabia a gente socava até transbordar. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele diz, se você é uma pessoa que vive julgando os outros, você vai ser julgado na mesma medida. Agora, você vai receber uma medida muito maior de julgamento sobre você. Muito maior. Se você condenar as pessoas, você vai receber, quando errar, uma condenação muito maior. Muito maior. Agora, você pode ser misericordioso e perdoar as pessoas. Perdoar. E sabe o que acontece? No dia que você precisar de perdão, você vai ter um perdão muito maior. Por quê? Porque tanto misericórdia quanto perdão fluem do amor. E o amor encobre uma multidão de pecado. O amor encobre uma multidão de pecado. Veja, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo de número 6, verso 1, o apóstolo Paulo em Gálatas 6:1, ele diz algo interessante. Ele vem falando sobre andar no espírito ou andar na carne. Ele diz, se você andar na carne, você volta para a escravidão. Você está debaixo da lei, se você andar na carne. Agora, se você, pelo espírito, crucificar os feitos da carne, você vai manifestar frutos de espírito. Então, uma vez que você foi resgatado por Cristo, liberto por Cristo, para ser filho, então, você agora é um ser espiritual, cheio da vida de Deus. Então, já que você tem vida no Espírito, ande também em Espírito. E, obviamente, quando você anda em Espírito, você não peca. Aí, eu fico imaginando alguém dizendo assim, Paulo, mas se alguém pecar? E se alguém pecar, pastor? Pastor, eu sei, eu entendi isso aí. Mas se alguém pecar, ele diz, se alguém pecar, se alguém for pego em pecado, os que estão andando em espírito devem ajudá-lo a levantar e colocar ele de volta no caminho. Gálatas capítulo 6, verso 1. Se alguém for pego em pecado, os que são espirituais, os que estão andando em espírito, estes devem ajudar a levantá-lo e colocá-lo de volta no caminho. Veja como é curioso isso. Quem normalmente condena quem peca? É quem está no espírito ou quem está na carne? Responde para mim. Alguém foi achado em pecado. Alguém foi pego num pecado. Paulo disse, os que são espirituais ajudem a levantar. Eu te pergunto, normalmente quem é que condena? Quem é que condena quando alguém é pego no pecado? É quem está em espírito ou quem está na carne que condena? Responde para mim. Débora disse é quem está na carne. A Mirlane disse é quem está na carne. Ângela Cole disse é quem está na carne. Beleza? Então veja, alguém pecou e você está me dizendo que quem condena essa pessoa é quem está na carne. Agora eu te pergunto, quem está na carne anda em santidade ou anda em pecado? Quem anda na carne anda em santidade ou anda em pecado? Responde para mim. Quem está na carne anda em santidade ou anda em pecado? A Rai diz que anda em pecado. Pecado. Pecado, é isso mesmo. Agora veja a hipocrisia do ser humano. Veja a hipocrisia do ser humano. Alguém pecou, logo se levanta pessoas para condená-lo e julgá-lo. Quer saber? Todo mundo que está julgando quem está pecado está no mesmo pecado que ele. Ou está cometendo pecado até pior do que o que caiu.
Mas aí, condenando ele, tira o foco de si mesmo. Veja onde chega a hipocrisia do ser humano. Paulo diz que quem está no Espírito ajuda a levantar. Quem está na carne ajuda a derrubar. Agora, quem está na carne está andando em pecado. Quem está no Espírito não está andando em pecado. Então, quando você vê alguém em pecado e vê gente juntando para falar, rapaz, ficou sabendo que fulano caiu, Beltrano caiu, pode saber que ele também está no mesmo pecado. Ou em pecado pior do que o dele, do que o outro. Pois é, se a maioria já condena, é porque ele está andando em pecado. E é óbvio, né, que sem o entendimento as pessoas andam mais no pecado. É por isso que o ser humano se esforça mais para esconder os seus próprios erros do que para consertá-los. O esforço é muito maior para viver em hipocrisia, escondendo os próprios erros, do que para resolvê-lo. Por quê? Porque tem medo dos outros carnais, que certamente o condenarão e o julgarão. Deu para entender? Paulo diz, olha, se alguém for pego em pecado, os que são espirituais devem ajudá-lo a voltar para o caminho. Os que são espirituais é que devem ajudá-lo. Veja, eu vou te dar um exemplo, eu vou te dar um exemplo. Pegaram uma mulher em adultério. Pegaram uma mulher em adultério no tempo de Jesus. Pegaram a mulher em adultério. E ela estava adulterando com quem? Com um poste? A mulher que foi pega em adultério estava adulterando com um poste? Hein? A mulher que foi pega em adultério estava adulterando com um poste? Não. E cadê o caba que estava com ela? Cadê o camarada que estava com ela? Cadê o sujeito? Já começa aí. Cadê o camarada? Aí pegaram ela. Um monte de homens pegaram essa mulher, levaram para a praça e jogaram aos pés de Jesus. Chá! Essa mulher foi pega em flagrante adultério. Tá aí, ó. Tem que ser apedrejada. Agora veja. Veja. Quem ali era espiritual? Quem entre eles era espiritual? Me diga. Quem ali era espiritual? Só Jesus. Só Jesus era. Segundo o que Paulo disse, quem é que deveria levantar aquela mulher para botá-la de novo no caminho? Quem deveria ter levantado aquela mulher e botá-la no caminho? Segundo o que Paulo disse, os que são espirituais. E quem era? Jesus. Só Jesus. E eu falei para vocês que os outros que condenam estão no mesmo pecado, sim ou não? Jesus mostrou isso e disse assim, ei, vem cá, tá bom, essa mulher vai ser apedrejada, mas vamos fazer o seguinte, comece a apedrejar os espirituais aqui. Cadê os espirituais? Quem não tem pecado aqui? Quem não tem pecado, começa a apedrejar. Quantos ficaram? Quantos que ficaram ali? Quantos ficaram para apedrejar a mulher? Quantos que ficaram? Nenhum. E por que eles não ficaram?
Por que que eles não ficaram? Me responde aí. Por que que eles não ficaram? Porque não eram espirituais, porque todos tinham pecado, sim ou não? Agora eu pergunto, não tinha todo mundo ali que tinha pecado? E por que estava condenando a mulher? Se eles também tinham. Ah, porque eles pecavam. E que direito eles tinham de condenar o outro, se eles também pecavam? Agora veja, quem tinha pecado igual a mulher tinha pecado, estava condenando. Quem não tinha pecado foi que ajudou a levantar. Não foi o que eu acabei de dizer de Gálatas 6? Não foi o que eu falei de Gálatas 6? Todo mundo que condena, todo mundo que julga, está na mesma prática. Todo mundo que julga e todo mundo que condena está na mesma prática. Vai ser igual a Deus se perdoar. Diga misericórdia. 1 João capítulo 3, verso 17. Outro aspecto da misericórdia. João 3,17. Outro aspecto da misericórdia. Se alguém tem recurso suficiente para viver bem. Outro aspecto da misericórdia. Se alguém tem recurso suficiente para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não se mostra em compaixão, como é que ele pode dizer que tem o amor de Deus? Vou ler de novo. Se alguém tem recurso suficiente para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não se mostra em compaixão, como pode nele estar o amor de Deus? Filhinhos, não vamos nos limitar em apenas dizer que amamos uns aos outros. Devemos demonstrar esse amor por meio das nossas ações. Não devemos amar de boca. Devemos amar ou demonstrar esse amor de ação. Isso é compaixão, misericórdia. Outro traço de caráter de Deus que reflete direto em nós: veracidade. Deus é verdadeiro. Deus não é falso. Deus é verdadeiro. E nós devemos ser verdadeiros. Gente, não tem coisa pior. Não tem coisa pior do que falsidade. Pessoas que riem na tua frente e por trás dessa a cepa, maia, fatia. Isso é filho do diabo. Pessoas que estão andando no abraço do pastor dizendo que ama e nas costas desce o porrete. Filho do diabo. Deus é verdadeiro. Seja verdadeiro, assuma os seus pensamentos, rapaz. Se você não concorda, diga não concordo. Se você acha errado, diga acha errado. Agora não seja falso. Na frente tem medo de falar o que pensa e por trás desce o cepo. Filho do diabo. Deus é verdadeiro. João 17 diz assim: Pai, santifica os teus filhos na verdade. A tua palavra é a verdade.
Nós precisamos viver a verdade. Doa a quem doer. Vamos assumir o nosso ponto de vista. Aleluia. Vamos assumir o nosso ponto de vista. Vamos parar de hipocrisia, de falsidade. Aleluia. Você está comigo ainda? Ou foi embora para cá? Já desistiu da minha live hoje? Ponto 7. Ou seja, mais um atributo de Deus compartilhado conosco. Qual é? Fidelidade. 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 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Deus é fiel, independente do que você faça. Você pode até ser infiel, mas ele continua fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. E ele tem expectativa de que você realmente seja fiel. Fiel em quê? Fiel em tudo. Fiel na palavra que você empenha. Sabe? Se você deu a sua palavra, você não é obrigado a dar a palavra para ninguém, mas se você deu, seja fiel. Cumpra. Se você falou, cumpra. Você não é obrigado a falar, mas falou, cumpra. Se você falou, cumpra. Pastor, porque eu esqueço, então anote. Anote. Seja fiel. Amém? Seja fiel. Fidelidade é um atributo divino. Está em nós. Nós somos fiéis. Por natureza, fidelidade. Por natureza, fiel. Quando eu sou infiel em qualquer área financeira, sou infiel, eu estou na contramão da natureza a qual eu fui criado. Quando eu não consigo ser fiel em dízimo e oferta, eu estou na contramão da natureza que eu fui criado. Agora, se você não está andando segundo a natureza que você foi criado, é essa natureza que produz em você a fé, que produz em você cura, que produz em você uma vida financeira abastada. Então precisa andar em fidelidade. Ser fiel. Fidelidade é um fruto da perseverança. Eu vou continuar fiel, não quero saber, pode acontecer o que acontecer, eu vou permanecer nessa toada, eu vou continuar fiel, eu não vou me desviar disso. Ah, mas é por causa... Não tem motivo. Veja, você até pode ser infiel, Deus continua fiel. As circunstâncias não mudam a tua natureza. Pode mudar a tua crença, mas a tua natureza não. Circunstâncias não mudam a tua natureza. Pode mudar a tua crença, mas não muda a tua natureza. A circunstância jamais vai mudar a tua natureza. Você é um ser humano fiel. Você é, por natureza, fiel. Aleluia. E por último, mais um atributo divino compartilhado conosco. Generosidade. Espera aí, pastor. Fidelidade e generosidade não é a mesma coisa, não? Não. É não. É não. Fidelidade é uma coisa, generosidade é outra. Fidelidade expressa uma coisa, generosidade expressa outra. E Deus é tanto fiel quanto generoso. E nós, seus filhos, precisamos ser tão fiéis quanto generosos. Generosidade. Generosidade é um traço de caráter. Generosidade. Em Gálatas capítulo 6, verso 6 diz, Gálatas 6,6 diz, aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Não se deixe enganar, pois ninguém pode zombar de Deus.
A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruim e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênção, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. É isso. Bom, eu vou guardar aqui a fidelidade e a generosidade, tá bom? Nós vamos falar sobre isso de noite. Nós vamos mergulhar um pouco sobre isso. Sobre esse traço de caráter que está tão impregnado em nós, chamado fidelidade e generosidade. E você vai ver distinções e o que isso pode culminar na tua vida. Aonde isso vai te levar. Vamos botar, são níveis de traço de um caráter mais elevado. Mais elevado. Pessoas ainda andam em amor, andam em perdão, mas quando se fala de fidelidade e generosidade, aí mexe com Deus. Não Deus com D maiúsculo, o nosso Deus, mas mexe com Deus com D minúsculo. O Deus do mundo. Aí mexe com o Deus dinheiro, né? Aí o negócio pega. Aí, porque Jesus disse que esse é o único que concorre com ele no coração dos homens. De noite a gente vê isso. Agora nós vamos abrir nossa caixa de minhoca e vamos ver o que tem e o que sai de dentro dela. Qual é o bicho que vai sair daí de dentro hoje, hein? Pedro Pacífico. Vamos abrir a caixinha de minhoca aí. Não tem preocupação em ser julgada pelo ser humano. Isto é andar em espírito? Exatamente. Quando você anda em espírito, você está andando segundo a natureza que Deus criou você para ser, você está crendo nisso e já não importa a opinião alheia. Veja, Jesus foi chamado de Belzebu. Você já parou para pensar nisso? Jesus, filho de Deus, operando e os crentes dizendo: ei, isso aí é o demônio que está fazendo nele, ó. Isso aí é demônio expulsando demônio. Isso aí é por Belzebu que ele está fazendo. E ele chamou o discípulo e disse assim: ó, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, vocês também vão ser perseguidos, viu? Porque se eu sou o dono da casa, tô tendo que ouvir isso, imagina vocês. Mas ele não mudou quem ele era, ele continuou fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito. Então, se você realmente tem crescido a esse ponto, das pessoas falarem de você, te acusarem ou coisa desse tipo, isso pouco importa para você, parabéns, você está crescendo espiritualmente. Glória a Deus por isso. Próxima pergunta. Eu confesso que julgo muito as pessoas, mas não quero mais, pastor. Vou pedir perdão e perdoar na hora. Graças a Deus porque entendimento chegou na sua vida. Porque, vou te dizer uma coisa, a recompensa de quem vive julgando os outros é cruel, viu? É dura. Eu vou dizer uma coisa para você. Só sabe o valor da misericórdia quem precisou dela um dia. É ou não? Agora, é bom que quando você precisa, você tenha semeado. Porque aí você vai colher. Mas se você for uma pessoa dura demais, se você é uma pessoa implacável, inflexível, dura, se você errar, meu amigo, minha amiga, vou te dizer um negócio. Eu não queria estar na tua pele, não. Só sabe o valor da misericórdia quem um dia precisou dela. Então, tomara que você nunca precise, mas é bom plantar para que você tenha onde colher. É bom que você plante. Pare de julgar os outros, pare de condenar e perdoe. Plante perdão e misericórdia, porque se um dia você não precisar, você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Pedro, coloca o versículo. Aqui, ó. Meu esposo só me critica, vive me acusando e fala que é perca de tempo assistir às suas lives.
Muito bem. Parabéns, seja bem-vindo ao time, é assim mesmo. Jesus foi criticado, Paulo foi criticado, Reagan foi criticado, Bud foi criticado, Marcelo foi criticado, você está sendo criticado. Parabéns. Eu acho que você está num time legal. Vê qual é o time do teu marido. Vê se tem gente boa aí também nesse mesmo time. O diabo criticou, os religiosos criticaram. Bom, vê quem está no time melhor aí. Veja, o que eles falam não deve de forma nenhuma afetar você. Porque se não afetou Jesus, também certamente não vai te afetar. Se está te afetando, é porque você precisa crescer espiritualmente. Se aí isso ainda te afeta, é porque você ainda não tem convicção sobre quem você é em Cristo. Então, se fortaleça nas suas crenças, na sua autoimagem, naquilo que você é, naquilo que a palavra de Deus diz que você é. Então, você vai estar isenta e imune contra todas as críticas, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu não aceito crítica de quem nunca construiu nada, né? Crítica construtiva de quem nunca fez nada, tanto faz. Para mim, é indiferente. Já tem outra pergunta aí, Pedrão? Pastor, como que eu recebo perdão? Como que eu recebo perdão? Eu estou tentando pensar que pergunta é essa. Como é que eu recebo perdão? Eu acho que eu te ofendi, o Senhor me perdoou, mas eu ainda me culpo por isso. Não me perdoei. Eu confesso que é algo novo assim na minha cabeça, porque para mim é a coisa mais fácil, né? Como é que eu recebo perdão? Eu acho que é dizendo, estou perdoado. Né? Esquecendo. Eu recebo perdão. É porque tem gente que não consegue receber mesmo, né? Nem perdoa a si mesmo, né? Pelos seus próprios erros. Eu acho que o que acontece? Existem várias vozes no mundo, entre elas o diabo. E o diabo é acusador, né? Ele vai trazer culpa e condenação. Enquanto você estiver realmente remoendo aquilo que você fez, o diabo vai ter material suficiente para te trazer condenação. Bom, o alvo falou isso mesmo, é esquecendo. Esquece das coisas para trás, fica e prossiga para o alvo. É isso que o apóstolo Paulo diz. Ele diz, olha, eu não julgo já ter chegado na perfeição, não. Ou seja, de vez em quando eu dou umas escorregadas. Mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás e eu prossigo para o alvo. Eu acho que a melhor forma de você se perdoar é esquecer, né? Se o diabo trouxesse, ele diz, Satanás, aquele que está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Próxima pergunta. Se eu fui curado por Jesus, por que adoecemos ainda? Bom, veja. Antes de eu responder a sua pergunta, responde para mim uma coisa. A doença é uma condenação da graça ou da lei? Quem pode me responder? O povo já está respondendo por mim aí. Ó, alguém me respondeu, o João me respondeu, isso que é da lei, sim, beleza. Você está na graça ou está na lei? Estamos na graça. Mas a doença é uma condenação da lei, certo? Agora veja, Paulo diz assim, ó, Gálatas capítulo 6, capítulo 5, verso 16. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai no Espírito e de modo nenhum satisfarei o desejo da carne. Certo? Andar no Espírito é da graça ou da lei? Graça. E satisfazer o desejo da carne é da graça ou da lei? Da lei. Da lei. Então, eu posso andar no Espírito e não pecar? Posso. Ele está dizendo aqui, ande no Espírito de modo nenhum você peca. E a doença é uma condenação de quê? Não é do pecado? Ponto final. Então, vê. Se eu não ando em pecado, obviamente, eu estou imune a doenças. Veja o que ele diz. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que você não faça o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.
Se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. Se você for guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. Se você for guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. E se não for guiado pelo Espírito? Aí está debaixo da lei. Aí está debaixo da lei. Então veja, mesmo eu estando em graça, eu posso deliberadamente viver uma vida de escravo e acabar atraindo sobre mim todas as complicações da lei, né? Seja doença, seja miséria, seja o que for. Porque isso está no mundo, né? Então, eu posso. Agora, pode ser que o diabo traga uma doença para mim? Uma tentativa? Pode. E eu posso fazer o quê? Vencer isso pela fé. Né? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se eu tenho fé, eu posso vencer a doença, eu posso vencer o mundo. Né? Graças a Deus por isso. Gente, obrigado pela companhia de vocês. A gente tem um encontro marcado logo mais às 23 horas, na live das 23 horas, com o pastor Marcelo Carvalho. Todos os dias tem lives, às 11 da manhã, e às 23 horas você é meu convidado especial. Um beijo no seu coração e até lá.